Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, quero agradecer à equipe da TV Sudeste pela gravação, pela disponibilização da emissora para transmitirmos a palavra de Deus. Quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer os irmãos que oraram por mim, pela minha família, nos momentos difíceis em que nós estivemos com Covid, eu, minha esposa, minha filha. Quero agradecer também o Dr. José Alves, ali do Hospital São Pedro, um homem muito eficiente. Deus usou as mãos daquele homem para a cura da minha família, minha cura. Enfim, quero agradecer, reitero, as orações dos irmãos, das igrejas, as idas aos montes para orar pela minha família e por mim, também a todos os funcionários da TV Sudeste. Nosso texto de hoje para meditação, para reflexão, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe deu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu fico maravilhado com este texto e vejo nesta cura uma das mensagens mais maravilhosas, que retrata uma viagem de Jesus fora dos termos de Israel. É a primeira viagem de Jesus ao estrangeiro. Ele vai para Tiro e Sidom, e ali ele encontra, ou melhor, uma mulher o encontra, uma mulher dali, uma mulher cananeia. Como eu li o texto e fiz questão de ler o texto todo, aquela mulher começou a gritar misericórdia. E os gritos dela, ela gritava mesmo. Esses gritos incomodou os discípulos. Incomodava muita gente. Mas eram gritos de uma mãe. A filha dela estava endemoniada. Quero fazer um parênteses aqui. Existem doenças, enfermidades chamadas enfermidades da alma. Essas doenças, o médico é difícil de tratar. E os consultórios estão lotados de pessoas com depressão, com opressão. A depressão hoje, decorrente da pandemia e em face dela, é a doença do século. Além de milhões de pessoas que morrem pela doença, ainda existem um tanto que está padecendo da depressão, das enfermidades da alma. Essas enfermidades, só Jesus pode curar. Só o milagre de Deus pode resolver, dar solução a este tipo de enfermidade. E a nossa mensagem aqui, ela tem 5 pontos.
Se der para destacar todos, nós vamos destacar. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é Jesus atravessando as fronteiras. Jesus, ele quando chega naquela cidade e encontra aquela mulher, ele vê uma cidade pagã. Os discípulos estavam ali, não se sabe o motivo, mas Deus tinha um propósito. O propósito era o Evangelho, era propagar a palavra. E quando Jesus chega ali, ele se depara com um quadro triste. Uma cidade pagã, uma cidade onde as fronteiras eram fechadas, digamos assim, e cerradas pela discriminação, pelas diferenças ideológicas, as diferenças de etnia, de cultura. Então existiam muitas barreiras que Jesus ele atravessa ao atravessar aquela fronteira. E eu digo para você, não importa a sua religião, não importa a sua nacionalidade, não importa de onde você é, quem você seja, o Senhor ele tem uma palavra e um milagre a realizar na sua vida. Então a primeira coisa que Jesus vence e ultrapassa, e essa palavra que eu trago para você, é que para Deus operar o milagre não existem fronteiras, não há barreiras. Todos podem receber a bênção de Deus. A bênção é para todos. E o importante é que aquela mulher, ela começa a gritar. E os discípulos falam, mestre, ela está gritando atrás de nós. Os gritos dela eram gritos diferentes. Por quê? Porque o grito da fé. Ela gritou o grito da fé. E o grito da fé, ela incomoda o demônio, o inimigo. Quando você tem fé e você ora e você grita, não é um grito de som alto, de alarido, mas é um grito espiritual. E o inimigo, ele fica atordoado. Então aquele grito daquela mulher ali, aos ouvidos dos discípulos, os perturbaram. Desperte-se essa mulher, ela grita atrás de nós. Mas o grito da alma incomoda o adversário das nossas almas e chega até os ouvidos de Deus. E esse grito chegou aos ouvidos de Jesus. E olha o que ele fez. Jesus, ele chega para a mulher e diz, olha, eu não vim para essa nação, como nas minhas palavras. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela disse, adorou ele, Senhor, socorre. Quantas pessoas estão pedindo socorro nesta hora? No hospital, famílias. Porque ali não se tratava de uma menina, uma moça, uma pessoa, filha dela que estava doente, mas a família toda estava doente. O Covid, a pandemia, não traz uma doença somente para aquele que está lá acamado ou moribundo. A família toda sofre. E aquela mulher, quando foi até Jesus, ela sabia que existia um irmão, que existia um pai, que existia uma família sofrendo também. E esse foi o grito dela, Senhor, socorre-me. Peça socorro ao Senhor. Não adianta você procurar em outros tipos de crendices, que eu não vou citar aqui, porque nós no início falamos da discriminação, das fronteiras e das barreiras. Então, não importa a sua igreja, a sua religião, mas peça socorro, vá aos pés do Senhor. No final eu vou orar por você. Com certeza Deus vai te dar uma bênção. E Jesus ainda testa aquela mulher por 2 vezes. Senhor, socorre-me. E ele disse assim, não é bom pegar o pão e lançar aos cachorrinhos. Olha só, o primeiro teste, a primeira humilhação dela. Ela disse, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Olha, meu querido que está ouvindo esta palavra, que fé daquela mulher. Quando a gente come um pão e cai um pedacinho, uma casquinha, é pouquíssima coisa, não é verdade? O segundo ponto que eu gostaria de falar para você é que Jesus silenciou
Silenciou. Quando ela chegou perto de Jesus e pediu socorro, Jesus silenciou. Mas quando ela falou esta frase, Senhor, nós comemos, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você já comeu pão, repito, e sabe que é migalha. É mínimo. Mas as migalhas que caem da mesa de Deus, vou dizer para você, se for da mesa de Deus, se for da mão de Deus, se for do Senhor, ela tem um efeito maravilhoso na sua vida. O mínimo que Deus operar e fizer na sua vida será um grande milagre, sabe por quê? Deus é um Deus do universo. Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele é riquíssimo em abençoar. O silêncio de Deus, às vezes, é uma prova na vida do homem. E esse silêncio, por um momento, foi bom para ela. E eu gostaria de falar para você que Jesus, ele atendeu o pedido daquela mulher. Atendeu. Agora, qual o milagre que se operou aqui? Quando Jesus disse, vai, olha, seja feito como você deseja. Na família. Por que na família? Às vezes nós entendemos que quando nós pedimos por outrem, como aconteceu, ela estava pedindo pela sua filha, não era por ela. Nós esquecemos que outros são beneficiados. Às vezes nós oramos por uma bênção por alguém, mas nós esquecemos que essa bênção, ela alcança o pai, o irmão, até o vizinho. Então, às vezes nós somos até bons pais, esqueceu disso? Bons pais. Mas dentro de casa nós somos péssimos. Às vezes nós somos mães e até pastores para a igreja, ótimos pastores, mas para dentro de casa, péssimos. Às vezes nós tratamos pessoas de fora com mais delicadeza e educação do que os próprios parentes. Olha, essa mensagem aqui vem para mostrar para você que você tem que cuidar, orar, interceder mais pela sua família, pela sua filha, pelo seu filho. Observar mais como está a sua filha. Porque aquela mulher não estava em casa, ela estava lá fora, ela foi até Jesus. E você tem que ir até Jesus e o Senhor vai dar uma resposta dentro da sua casa. Bom, esta é a palavra de Deus. E o que nós gostaríamos de falar para você é que você seja uma mãe e um pai que age como esta pessoa, que foi até Jesus e Jesus atendeu o desejo dela. Foi até Jesus e Jesus deu uma bênção na família. O grito dela foi um grito de fé. Grite, clame, ore a Deus e Deus vai dar uma bênção e vai curar esta depressão, vai curar essa doença que está dentro da sua casa. Vou orar agora. Feche os olhos comigo e nós vamos orar e Deus vai dar esta cura, esta bênção que a sua família está necessitando. Senhor Deus maravilhoso, oramos pelas famílias que atravessam esse momento tão difícil de enfermidade, de depressão e até de opressão maligna. Clamamos para que o Senhor venha abençoar. Clamamos para que os anjos do Senhor sejam enviados a estarem nesses lares e operem grandes milagres. O poder do sangue do teu Filho, do sangue de Jesus, envolva esses corações e todo o mal, toda a enfermidade, que seja maligna, sejam retiradas, curadas nesse poder. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.